O grande problema do governo Bolsonaro, a meu ver, é a falta de operadores, inclusive para falar sobre o presidente, porque o presidente da República não pode abarcar tudo. Então, a gente se lembra que nos governos anteriores, no caso do Lula, por exemplo, o Lula tinha lá o Zé Alencar, tinha o Zé Dirceu, né? O Zé Alencar falando com os empresários, o Dirceu falando com a militância petista, com os congressistas, o próprio José Genuíno. E na área cultural tinha até um operador informal, que era o Chico Buarque de Holanda, que aproximava os artistas ao governo. E agora, qual é a preocupação do Bolsonaro? O Bolsonaro, infelizmente, ele tem aquele temperamento vulcânico que é pouco inclinado ao diálogo. Mas o governo, a experiência, a vivência do governo, claro, vai lhe abrir os olhos. Nesta foto aqui, por exemplo, que anunciou o novo ministro das Relações Exteriores, o diplomata Ernesto Araújo, que tem se mostrado que não faz aquele perfil do negociador, do operador. Está também aqui nessa foto, lá atrás, mas nem por isso menos importante, o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é considerado o chanceler de fato. Mas o Bolsonaro também não tem muita habilidade para o trato da negociação. O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele esteve recentemente no Chile. Antes ele podia ter passado na Argentina e ter convidado, ou pelo menos ter se esforçado para que o Macri viesse ao Brasil. Porque não se entende por que o Macri, que vai, na posse do Bolsonaro, vai para a Patagônia de férias, passar quase 15 dias de férias. A gente sabe que o presidente é um pouco burguês, gosta muito de tirar férias. Esta é a 4ª ou 5ª férias que ele tira em 3 anos de governo. Não obstante, era importante a presença do Macri, porque a Argentina é o nosso principal parceiro na América Latina. Já não falo nem naquelas loucuras que fizeram com a Venezuela e Cuba, aqueles desconvites desproporcionais, não precisava daquilo. Eles não viriam de qualquer maneira à posse do Bolsonaro, nem o Miguel Mendes Canali, nem o Maduro, porque sabiam que não iam ser bem aceitos. A única exceção, a meu ver, é o general Heleno, este sim. Este tem demonstrado ser um homem do diálogo, não é? E, inclusive, tem apagado muito incêndio, provocado pelo temperamento vulcânico do presidente eleito. Ele, nessa última entrevista que ele deu ao Pedro Bial, ele, inclusive, soube muito bem driblar, inclusive, provocações, eu diria, provocações saudáveis do ponto de vista jornalístico. E é interessante, do ponto de vista profissional, é uma experiência nova, ter conhecimento de praticamente todos os problemas e com a responsabilidade de ser o soldado do silêncio, né? Porque o Gabinete de Segurança Institucional, por ser a cabeça do sistema brasileiro de inteligência, por tradição, por doutrina, todos aqueles que estão ali são soldados do silêncio. É uma coisa que eu não estou muito habituado. Então, eu tenho que fazer força para ser soldado do silêncio. Só gosta de falar. Eu gosto de falar. Eu acho que é importante a gente trocar ideia. Eu nunca tive nenhum preconceito contra a imprensa. E sempre encarei esse contato muito produtivo para mim. Aprendia muita coisa e gosto de ter esse contato. O senhor está tentando convencer o presidente eleito de que isso é importante, porque o presidente eleito ele andou às turras com a imprensa, né? Eu acho que era mútuo, né? Era mútuo, é verdade, é verdade. Ele se saiu muito bem, mas só que o general Heleno não pode também ficar só dando entrevistas. Ele tem um trabalho ali no gabinete institucional, de segurança institucional da presidência da República, porque ele vai tratar também da questão militar, da questão administrativa, da questão de fronteiras e uma série de outras
imposições administrativas. Então, a meu ver, o que falta, primeiramente, no governo Bolsonaro é de homens, de operadores efetivos que realmente venham a fazer uma boa administração, que é isso que o Brasil deseja para o novo governo. Até mesmo o José Dirceu. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção de uma entrevista do José Dirceu, quando ele foi perguntado pelo Estadão como é que vai ser a posição do Lula e depois como é que será a posição do PT em relação ao novo governo. O José Dirceu, que foi o ministro-chefe da Casa Civil nos primeiros anos do primeiro mandato do Lula, é ainda um grande operador político, apesar de todas essas situações que ele viveu, não é? Inclusive como prisioneiro político, está condenado a 41 anos de prisão num destes excessos da Lava Jato. Mas isso não impede de fazer uma análise que eu diria correta da realidade política brasileira, sobretudo em relação ao Lula e em relação ao PT diante do governo Bolsonaro. O Dirceu diz mesmo que o Bolsonaro pode fazer um grande governo. É claro, se superar, não é, essas dificuldades iniciais que ele está enfrentando. E perguntado, é possível o PT convergir com forças da centro-direita? O Dirceu diz o seguinte: pode-se convergir com outras forças em questões que são essenciais das liberdades democráticas. Não fizemos isso na campanha das diretas? Vamos deixar o Bolsonaro sentar na cadeira. Aquela cadeira queima aquela cadeira de presidente. Ele vai ter de tomar decisões em janeiro e fevereiro. Ele vai desvincular o salário mínimo da Previdência, ele vai congelar os salários dos servidores públicos, vai revogar a tabela do frete, subsidiar o diesel. A vida é dura. Que reforma da Previdência ele vai fazer? Ele vai realmente adotar sua política externa? Ele vai descontingenciar, executar todo o orçamento das Forças Armadas, da Segurança e da Justiça e vai contingenciar o orçamento da saúde e educação? Ele vai desconstituir o LOAS, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, porque tem declarações muito contraditórias entre eles. Qual a política dele? Deixa ele governar. Não foi eleito? Vamos fazer oposição conforme as propostas que ele fizer, independentemente do fato que somos oposição a ele já, pois temos concepções diferentes de país, de vida, de tudo. Quero que ele comece a governar, tomar decisões, porque senão fica parecendo que você está torcendo para dar errado, né? Não estou torcendo para dar errado, só estou dizendo que não vai dar certo. Não deu em outros países, não vai dar aqui. Outra pergunta aqui interessante do jornalista que fez esta entrevista no estado de São Paulo ao José Dirceu. Como fica Lula com Bolsonaro? O Lula tem de seguir. O problema do Lula independe do governo Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro tomar posse. Nós sabemos as intenções dele em relação a N questões, mas não na questão econômica. Vamos ver o que o Paulo Guedes vai fazer, o que o Congresso vai aprovar e como o Judiciário vai se comportar. Ele nunca escondeu o que seria em questões de política externa, de meio ambiente, maioridade penal e da mistura de Estado com religião.
Está aí o veredito, a constatação, está aí a conclusão do Zé Dirceu.